Meu relato de parto, gente, pelo SUS, 10 horas. Em trabalho de parto, geraram ela no meu peito, gente. Oi, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo e hoje nesse vídeo meu relato de parto, gente, pelo SUS, parto normal aí de 10 horas. Isso mesmo, foram 10 horas em trabalho de parto, gente. Então hoje eu vou contar tudo pra vocês e assim eu posso adiantar que bom que 1 ano e 3 meses depois eu resolvi contar essa experiência de parto. Porque se eu tivesse feito antes, eu ia falar totalmente outra coisa pra vocês, porque eu tinha outra visão ali naquele tempo, né, passando com RN, pós-parto, né, muitos hormônios ali, a minha visão era outra. E hoje, com a visão um pouco mais clara, 1 ano e 3 meses depois, eu posso, assim, tirar pontos positivos, sim, dessa experiência e contar melhor pra vocês, né, vendo tudo que passou, né, e tudo que eu passei de lá pra cá. Então eu tenho uma experiência melhor pra contar pra vocês hoje, porque se fosse antes que eu tivesse feito isso, eu ia falar pra vocês, gente, não tem um parto normal, porque o meu pensamento era esse: eu sofri no parto normal, eu não gostaria de passar por uma cesárea, porque, gente, eu tenho horror, assim, a cirurgia, de pensar que eu teria que passar por uma cesárea, ficar um tempo ali, né, como que eu vou dizer, sem fazer muitos esforços e ainda ter que cuidar de um bebê é muito difícil, porque eu não tive rede de apoio, então tive um parto normal e já saí do hospital cuidando da criança, tudo sozinha, né? E se eu tivesse passado por uma cesárea, eu creio que teria sido ainda mais difícil. Então eu pensava assim, eu sempre pensei, né? Eu gostaria de ter 2 filhos. E aí eu parava, olhava e pensava, meu Deus, eu não quero mais ter filho, porque cesárea pra mim não é uma opção. E o parto normal foi muito difícil, eu não quero ter essa experiência de novo. Então, resumindo, eu não quero ter filhos, porque não tem como eu ter uma outra experiência de parto, né? Mas hoje a minha ideia, a minha visão é totalmente diferente. E se você me perguntasse hoje, se você quisesse ter mais um filho, tá, Ciara? E você passaria por um parto normal? Hoje, por incrível que pareça, minha resposta é sim. Então, como que muda, né, de tempos em tempo a nossa opinião sobre isso. Então, sem mais enrolação, vamos começar o vídeo? Então, gente, vamos começar o porquê que a minha experiência foi um pouco, assim, negativa em relação ao parto normal, porque não foi nada do que eu esperei, né, gente? Eu me programei pra uma coisa e aconteceu, assim, completamente outra. Porque eu assistia vários vídeos de relato aqui no YouTube, lá no Instagram, né? Segui alguns perfis de doula, que queiram ou não, elas acabam, como que eu vou dizer? Elas falam, assim, que é possível ter um parto sem dor, um parto feliz, né? E eu acabei, assim, com medo da dor, entrando muito nisso. Mas só que a realidade não é bem isso. Não é porque você vai contratar uma doula que você não vai sentir nada de dor. Isso é muito, assim, de pessoa pra pessoa, né? Depende muito de parto pra parto, de mulher. Então não é porque você tá ali com uma doula, com toda uma assistência, que não vai ter dor, que não vai ser sofrido, que não vai ser doloroso, né? Então elas vendem muito isso, que é possível um parto sem dor, um parto feliz, e eu fui colocando isso na minha cabeça, né? E aí aqui no vídeo eu vi uma mulher, que eu não lembro quem era, que ela falou que você tinha que mentalizar tudo isso, né? De ter um parto sem dor, um parto feliz, idealizar tudo, até o dia e o momento e a hora que você queria que a criança nascia. E eu comecei a colocar isso na minha cabeça e eu comecei a idealizar assim: eu quero que a Júlia venha em um dia de manhã. Então eu vou acordar, vou tomar um café, e lá por umas 9, 10 horas, né, que era assim que a mulher falava, que você tinha que mentalizar, a minha bolsa vai estourar, e aí eu vou começar a me preparar, as malas já estão organizadas, mas já vou arrumar ali num canto, já vou arrumar minhas roupas também, que não estavam 100% arrumadas, vou tomar um banho delicioso e aguardar, né, as contrações ali evoluírem, e aí vou ir pro hospital e ela vai nascer até no máximo no fim da tarde, assim, em um parto com pouca dor, uma dor que eu vou aguentar, porque eu era, assim, uma pessoa com muita dificuldade para enfrentar dor até hoje mesmo, depois do parto. E o que aconteceu, gente? Totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário. Eu entrei em trabalho de parto em um dia, a Júlia nasceu em outro. E ela nasceu de manhã, como eu pensei na minha experiência, mas eu pensei que eu entraria em trabalho de parto de manhã. Eu não queria de jeito nenhum, gente, entrar em trabalho de parto à noite, por conta do sofrimento do sítio pra ir pra cidade, pro hospital, né? À noite, por não poder dormir, descansar, né? E depois já ter um bebezinho ali pra cuidar.
E foi exatamente isso que aconteceu. O que eu não queria foi o que aconteceu. Então ali já começou a ser tudo diferente do jeito que eu pensei, que eu me programei. E é isso que me frustrou um pouco. E ainda por cima sofri violência no parto, sofri violência obstétrica, que no momento eu não percebi, né? E depois, vendo e avaliando tudo, eu percebi que eu sofri sim a violência obstétrica. E que o meu parto foi um parto normal mesmo, né? E não um parto natural, como eu gostaria que fosse. Então assim, eu entrei em trabalho de parto no dia 15 e a Júlia nasceu no dia 16. Então, antes disso, na sexta-feira ali, eu já estava quase 39 semanas, eu tinha minha última consulta de pré-natal. E os médicos sempre querem fazer aquele toque, né? Pra tentar te levar pra cesárea mesmo e te assustar, te deixar nervosa, né? Porque daí eles falam se o seu colo tá afinando, se o bebê tá encaixado, se não tá, mas isso, né, estudando eu vi que não tem muita relação. É mais pra eles tentarem te assustar mesmo e te levar pra uma cesárea. Mas no meu caso não deu certo, porque o meu colo já tava mais baixo e amolecido ou afinando, algo assim que ele me falou. E aí ele falou assim, de segunda em diante vai começar aí, você vai começar a sentir alguma coisa aí pra um parto, porque tá afinando, teu colo tá mais baixo, então daqui uns 3 dias, a partir de segunda, pode ser que comece e você entrar em trabalho de parto. Mas de qualquer forma, se não acontecer, na próxima sexta você já vai estar de quase 40 semanas, então você volta pra gente dar mais uma analisada e ver se a gente vai ter que marcar uma cesárea. E isso era tudo que eu não queria, né? E aí eu fui pra casa apreensiva pensando, meu Deus, será que segunda-feira eu vou entrar em trabalho de parto, né, gente? Porque por mais que você tá esperando, parece assim que você nunca tá preparada, começa a cair a ficha, sabe? E aí conversei com meu marido, a gente se organizou e ele queria muito que a gente fosse uma última vez na minha sogra, que é a mãe dele, né? E mora a uns 90 quilômetros, 97 quilômetros daqui mais ou menos. E aí a gente foi, assim, eu preocupada, não queria ir, mas ele falou, vamos, né? A nossa última chance de ir ser um bebê. E eu acho que ela não nasce no final de semana, não. Vai ser mais a partir de segunda mesmo. E aí eu comecei a mentalizar que ela nasceria na quarta-feira. Olha só como que é, gente. E aí a gente foi no sábado e a gente ia voltar no domingo. Fomos todo organizados já com os documentos, para caso eu entrasse em trabalho de parto, né, a gente fosse de lá mesmo para um hospital. Mas daí não, tudo bem, não tava sentindo nada no sábado. Domingo eu faria... Não, no sábado eu fiz 39 semanas. Domingo, 39 semanas e 1 dia. Tudo normal ali. De manhã eu fui fazer uma caminhada lá na minha sogra mesmo, porque eu já tava nessa de fazer caminhada, fazer exercício, né, pro parto normal. E ainda eu ia intensificar isso, porque eu não queria que chegasse na outra sexta-feira e ela não tivesse nascido, eu tivesse que agendar uma cesárea, né? Então, caminhei tudo e domingo à tarde, 4 horas, a gente chegou em casa. Só que eu fiquei na casa do meu namorado, que até então a gente não tava casado. Essa nossa casa de hoje ainda não tava pronta, então ele ainda morava com o pai dele. E a gente ficou ali e eu ia embora mais à noite. Aí... umas 6 horas por aí. E aí eu não sei, gente, o que a gente resolveu. Eu não sei se tinha estragado o carro que eu ia embora. E aí eu tive que ficar na casa dele. E aí 6 horas eu fui tomar banho. Depois que eu tomei banho, eu comecei a sentir uma dor nas costas, sabe? Só que tava estranho aquela dor. Eu não pensei que eu entraria em trabalho de parto. Uma dor nas costas e tipo uma cólica, né? Mas até aí tudo bem. Daí eu falei, nossa, eu tô com bastante dor, né? Acho que já é por conta do peso da barriga, não sei. Era como se fosse vir uma cólica menstrual mesmo, sabe? E aí eu não consegui ficar andando muito, eu fiquei mais sentada. E foi assim, gente, parece que imediato. Eu tomei o banho e começou. E aí tudo bem, aquelas dores meio que vinham, passavam, né? Mal sabia eu que já tava iniciando um trabalho de parto. E aí eu jantei à noite, né? E ficamos ali e tal. Fui dormir. No que eu deitei na cama, gente, eu senti uma coisa muito estranha, assim. Minha barriga parece que fez uma força, sabe? Não consigo explicar. E aí, antes disso, eu já tava com aquelas dor. Eu pensei, será que isso é contração? Porque aquelas dor ia e voltava, né? Então, eu marquei ali, mas não tinha uma minutagem correta. Então, eu pensei, eu acho que não. E aí, eu já tinha visto outras pessoas falando que, tipo, não tem como. Você vai saber quando você entrar em trabalho de parto, porque é uma dor diferente de tudo. Então, eu coloquei nisso na cabeça, né? Eu falei, tá uma dor fraca, eu acho que ainda não é um trabalho de parto. Mas quando eu deitei, que eu senti aquela coisa diferente na minha barriga, tipo uma pressão, que veio das costas pra barriga, como eles falam mesmo, e eu já tava sabendo disso, que a dor começava nas costas e vinha assim pro ventre e ia descendo. Foi exatamente isso, só que tipo um empurrão, uma coisa assim que eu não sei explicar. Aquilo eu fiz assim, ó, na hora. E daí eu só falei pro meu marido hoje, que era namorado, falei, amor,
eu tive uma contração. Eu tô entrando em trabalho de parto. E aí a gente ficou bem nervoso, a gente não sabia se a gente ria, o que a gente fazia. Ele falou, meu Deus, mas a gente tem que ir pro hospital já, o que a gente faz, né? Eu falei, não, eu já te falei um monte de vezes, a gente não precisa ter pressa, vamos com calma. Deixa eu prestar atenção se isso aí é mesmo, né? Um trabalho de parto, se eu vou sentir mais. Eu acho que assim, deu uns 5 minutinhos, mais ou menos, mais uma. Eu, ai! Eu falei, é um trabalho de parto mesmo, tô entrando em trabalho de parto, ela vai nascer. Isso 10 horas da noite, gente. Ah, e outra coisa, sobre a lua. Nesse dia era a lua cheia. E eu acho que o auge da lua cheia era por volta das 9 ou 10 horas. Eu lembro que fui tomar banho e eu vi na área aquela lua cheia muito linda, gente. Até hoje eu vejo, assim, quando é lua cheia, eu lembro desse dia. Então, realmente, quando deu aquele forte da lua cheia, foi que eu senti as dores. E isso misturou um pouco com o que eu deitei na cama, que acho que é o momento que a gente relaxa, né? Isso tem a ver com o parto também. Então foi o momento assim que eu entrei em trabalho de parto. E aí, como eu já tinha visto também que a gente não precisava ter pressa, né, pra ir pro hospital, a gente tinha que ver a duração das contrações. Mas eu com aquele medo, que aqui era sítio, né, gente, mais de 1 hora de distância até chegar no hospital. Ainda vai que acontecia alguma coisa, furasse um pneu, né, ou algo assim. Resolvi ligar pra minha mãe pra ver o que a gente fazia. Aí liguei pra ela, ela já tava dormindo, gente. Pensa no desespero. Eu falei, mãe, eu tô sentindo umas contração, assim, uma coisa que empurra minha barriga, fica muito duro, assim, e é bem dolorido. Eu acho que eu tô entrando em trabalho de parto. Daí ela falou, sim, com certeza. E é bom você ir pro hospital já, né? Porque a minha mãe, pensamento mais antigo, né? Eu falei, será, mãe? Mas não é bom a gente esperar mais um pouco? Ela falou, não, já vai, porque, né, você não sabe o que vai acontecer, né, se tá tudo bem. Então, vem aqui em casa, pega suas malas e vai, que é melhor. Que daí é sítio, é longe, tudo, né? E aí foi isso que a gente fez. Daí aqui da nossa casa até na casa da minha mãe dá 15 minutos mais ou menos. Então a gente foi, chegamos lá, já era quase 11 horas. Aí peguei as malas, chamei minha mãe pra ir junto, ela foi. Fomos nós 3 pro hospital. Cheguei lá meia-noite exatamente, gente. Das 10 à meia-noite, já 3 horas praticamente de trabalho de parto, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu estava com 4 centímetros já de dilatação, né? Cheguei normalmente andando. Antes disso, eu já estava cronometrando, gente, as contrações, mas assim, estavam muito desregulares. Então, variava de 10 minutos, 15 minutos, às vezes 20 minutos. Então, eu lembro que daqui lá em 15 minutos, eu tive 3 contrações, até na casa da minha mãe. E do hospital, elas diminuíram, estavam bem mais longas. Até chegar no hospital, eu tive pouquíssimas contrações, assim. E eu tava tranquila, eu cheguei no hospital andando, né, conversei com as mulheres que estavam em trabalho de parto. Eu achei até estranho o jeito que elas me olharam, acho que as outras pessoas chegam mais desesperadas, não sei. Elas olharam bem, tipo assim, eu vejo na cara dela, parece que elas falando, será que essa menina tá em trabalho de parto? Então elas, tá, a gente vai chamar o médico de plantão pra fazer um toque e te analisar. Aí... Na verdade, foi a enfermeira que veio, porque daí o médico que tava lá não entendia absolutamente nada. Ele chegou lá e me falou, você tá em trabalho de parto? Eu falei, sim. Dele, mas o que você tá sentindo? Eu expliquei dele, ah, tá. Vou falar pra enfermeira te avaliar. A enfermeira foi, me avaliou, eu tava com 4 centímetros de dilatação. Daí acho que elas tiveram certeza que eu tava em trabalho de parto mesmo. E aí, só que eu só sentia dor, gente, assim, até aí tava tranquila, eu só sentia dor, assim, sentada ou deitada, que incomodava um pouco mais, mas de pé, assim, pra mim tava tranquilo, né? E aí elas já me encaminharam pro quarto, falaram pra mim ficar lá durante a noite, que o médico que tava me atendendo, ele só viria às 7 horas da manhã do outro dia, como tava tudo tranquilo comigo, eu tava apenas com 4 centímetros, ainda ele não viria pra me atender, que era pra mim ficar no quarto, né? E descansar, porque depois seria bem cansativa, a enfermeira falou, né? Pra mim aproveitar e descansar, pra usar todas as minhas forças possíveis no quarto, né? Daí eu pensei, mas como que eu vou descansar, gente? Se deitada essa dor incomoda, né? De um absurdo, assim, que é melhor pra mim ficar de pé ou sentada. Mas aí tentei deitar, só que eu não consegui dormir, assim. Porque quando eu ia pegando o cochilo, me vinha a contração. Deu, ai, né? Dava aquela apertada. Mas sempre tentando respirar, né? Que eu vi que a tática ali de respiração e você não se encolher pra pressionar é melhor, né? Então você tem que ficar mais livre, tentar relaxar quando vem a contração e respirar, né? Então eu tentava fazer isso, só que deitado não dava muito certo. E às vezes eu dava uma espremida igual, e aí quando eu ia cochilar de novo, outra contração. Aí daí eu levantava, ia no banheiro, fazia uma coisa ou outra ali, voltava a deitar.
E sempre olhando o relógio, cronometrando, mas assim, gente, eu não consegui ver muito bem isso de contração. Tava bem confuso pra mim. Porque às vezes era 5 minutos, às vezes era 10, tava uma coisa assim, né? Eu sei que uma hora, entre uma contração e outra, eu contei no temporizador 1 minuto. Da enfermeira veio, eu falei, e ela falou, não, 1 minuto já é quando vai nascer, então não tá certo isso. Mas não me ajudou a cronometrar as contrações. Isso acho que era por volta de 3 da manhã. Aí ela falou, a gente vai te analisar de novo, né? Vamos fazer o toque, ver com quantos centímetros você tá. E eu já tava com 7 centímetros, de 6 para 7 centímetros, eu acho, não tenho certeza. Daí ela falou, tá evoluindo, vai dar parto normal sim, vamos aguardar até as 7 horas da manhã que o médico vai chegar. Mas lá por volta das 5 ou 6 horas eu devo vir de novo, fazer um toque pra ver como que tá. E também avaliar os batimentos cardíacos do bebê, né, pra ver se tava tudo bem. Então até ali às 3 da manhã tava tudo bem, evoluindo, já tava com 6 centímetros, né? De meia-noite pra 3 horas da manhã, 6 centímetros. Meia-noite, 1, 2, 3, 4 horas. Eu evoluí 3 centímetros, né, gente? É pouco, se for parar pra pensar agora, parece pouco, mas foi evoluindo. Aí às 6 da manhã ela veio e eu já estava com 9 centímetros, o batimento do bebê tudo tranquilo. E eu já estava com muita dor, assim, a partir das 4 horas da manhã eu comecei a sentir muita dor, eu não consegui mais ficar deitada. Aí eu já queria ficar desde a noite na bola, né? E ela não deixou, falou que tinha que ser quando tava mais perto do parto, né? Se eu quisesse tomar um banho eu poderia também. E gente, eu não usufruí do banho porque eu não sabia, né? Eu estudei muito sobre o parto, me preparei, mas na hora parece que você esquece tudo. Eu vou falar sobre isso também. O banho, gente, pra que é o banho, né? Quando você tá em trabalho de parto, principalmente deixar água correr nas costas. Não é só pra aliviar a dor das contrações, e sim pra ajudar, né? Porque a água quente ajuda a, parece que abrir, né? O canal, não sei se eu tô falando certo pra vocês, pra ajudar que você relaxe e o bebê se encaminhe pra nascer mais rápido. Mas como eu não tava com tanta dor assim, eu pensava que era mais pra relaxar, eu pensava, não, essa dor dá pra aguentar, eu não vou entrar na água, não vou tomar banho, então fiquei só na bola. E eu poderia ter ido, né, pra me ajudar com esse trabalho de parto, mas enfim. E aí às 7 o médico chegou, fez o toque, eu já tava na bola pra lá e pra cá, que eu não tava mais aguentando de dor e elas já estavam mais frequentes, as contrações, eu acho que mais ou menos de 5 em 5 minutos, não sei dizer. E assim, eu não tava aguentando, eu ficava totalmente agachada, assim, sabe? Quando dava dor eu me encolhia, porque já não tava dando mais pra respiração, não tava dando mais pra nada, porque tava muito forte a dor. E aí entra uma parte também que daí ele fez o toque. Eu já estava ali com 10 centímetros mais ou menos, ele falou que só faltava coroar. Na hora eu não entendia muito o que era isso, né? Eu pensei assim que faltava tipo afinar mais o colo, algo assim. Mas coroar é quando o bebê tá com a cabeça, né, encaixada. Então eu tava com 10 centímetros, mas a cabeça não tinha coroado ainda. Mas lá naquele momento eu não entendia muito bem. Ele falou, é hora da gente ir pra sala de parto, né? E eu vou te colocar uma ocitocina pra ajudar no trabalho de parto, né? Mas hoje, né, seguindo as doula e vendo muito mais orientação, que eu continuo me informando sobre isso, eu vejo que isso não era totalmente necessário, porque se ela já ia coroar, né, e o meu parto estava evoluindo super bem, eu poderia sim ter tido um parto sem a ajuda da ocitocina ali, né, ele poderia ter evoluído. Mas por que os médicos colocam ocitocina? Para que as contrações sejam mais rápido e o bebê nasça mais rápido ali, em pelo menos 1 hora, que pra eles é melhor, né? Às 7 horas da manhã ele precisava seguir o plantão. Então, por isso que ele me colocou a ocitocina. Então, eu devo ter entrado ali na mesa, né? Deitar na cama ali pra receber a ocitocina umas 7h15, mais ou menos. E aí o bicho pegou, gente. Eu lembro que eu fui, mas eu não queria deitar na cama, né? Porque eu vi que a posição de cócoras, né? Ou até mesmo ser de 4 ali, seria melhor pro bebê nascer. Mas na hora, gente, eu não conseguia falar isso e me colocar contra os médicos, sabe? Porque eu tava sozinha ali, a minha mãe não tinha muita informação, né? Foi um erro meu não ter preparado os acompanhantes também pra me ajudar, né? Nas minhas vontades naquele momento. Então eu fiquei meio que me enrolando pra subir na cama, porque eu não queria subir, mas ao mesmo tempo a criança não ia nascer naquela hora já. E eles pedindo pra mim deitar naquela cama que fica lá com a perna aberta. E aí eu não tinha o que fazer, né? E deitado eu sabia que doía muito mais. E eu não conseguia me colocar contra eles, como eu falei, que não, eu não quero subir. Então eu simplesmente fui.
E ali pedindo pra abrir bem as pernas, colocar em toda aquela posição ginecológica, né? E que as contrações iam aumentando e a partir dali ela ia nascer. E eu não sabendo muito bem o que ia acontecer, né? Até então a mulher falava pra mim guardar forças pro parto, mas como eu não tava sentindo muita dor, eu pensava, essas contrações só vão aumentar, eu vou sentir mais dor e de repente ela vai nascer, né? Não pensava que era todo esse sofrimento. Mas não, gente, as contrações começaram a empurrar e eu sentia muita dor. E aí eu comecei a gritar mesmo, né? Aquele grito da hora do parto mesmo. E eu até vou deixar passando as coisas pra vocês aí, foto, tudo vai colocando. E aí cada vez mais dor e eles começaram a fazer o puxo dirigido, que é falar pra empurrar. Até aí eu acho que não foi errado, porque eles falavam, tá vindo a contração? Tá sentindo a contração? Faz força. E eu não sabia muito bem fazer força. A mulher falava, empurra só com a parte de baixo da barriga, foi me ensinando. Mas eu demorei bastante contração pra entender como que era pra empurrar. E diferente do que as pessoas falam que você sente vontade de empurrar, eu não lembro de ter sentido essa vontade, não me lembro mesmo, gente. Parece que eu não senti essa vontade de empurrar, só se foi bem pro final. Porque no máximo ali eu senti era as contrações. Até que isso foi pegando mais. E aí, gente, eu comecei a sofrer a violência obstétrica do médico, que é o quê? O médico, ele começa a colocar a mão ali e abrir a sua vulva fazendo isso, sabe? Fazendo esse movimento ali dentro de você, alargando para ajudar o bebê a nascer, a sair. E hoje, né, como eu falei, estudando, vendo, isso é totalmente errado, né, e contra ali os padrões de um parto normal. Isso mais prejudica a mulher, machuca e aumenta a chance de laceração do que ajudar de fato o bebê a nascer. E aí, quando ele fazia isso, gente, eu sentia uma coisa assim que era uma dor insuportável e ardia, doía muito mais do que essas contrações, sabe? As contrações eu gritava, eu sentia dor, mas não chegava perto da dor que eu sentia quando ele fazia isso aqui em mim. Gente, meu Deus, olha, só de lembrar eu fico nervosa. E aí, como a dor era demais, eu pedi pra ele parar e ele não parava. Eu comecei a não fazer a força da contração, gente. E eu comecei a ficar quieta quando eu sentia a contração. Eles falavam, tá sentindo a contração? Eu falava que não. E eu me segurava da dor, só que eles percebiam, né? Eles falavam, não, você tá em contração, faz força, o bebê precisa nascer. E você vai causar sofrimento na tua filha, tá na hora dela nascer, ela já tá aqui no canal. E ela precisa nascer, você precisa fazer força. E isso foi me deixando, assim, nervosa. E eu falava pra ele, para, tira a mão, né? E ele falava, não, isso é pra ajudar o bebê a nascer. Então isso me causou muito mais dor, gente, muito mais sofrimento. E não precisava nada disso. Se você tá grávida, se você quer ter um parto normal, se informe. E coloque no seu plano de parto, porque você não quer receber isso. Eu vou pesquisar certinho o nome e deixar aqui pra vocês. Dessa violência mesmo que os médicos fazem pra você não receber isso e não passar por isso. E aí eu comecei a pedir cesárea. Eu falei, eu não aguento mais, eu não quero continuar. Eu sei que eu lembro, assim, gente, que eu olhava com uma cara de morte mesmo pra minha mãe. E eu falava, mãe, eu não vou aguentar. Eu quero cesárea, eu quero cesárea. E eles falavam, o seu bebê já tá quase com a cabeça pra fora, não tem mais o que fazer. Você só precisa fazer força pra ela terminar de nascer. Mas isso, gente, passou tempo e tá querendo sair a cabeça e tá não sei o que, e não nascia. E aí eu falava, caralho, não nasce, vamos filha, vamos. E fazia força e nada, até que eles falaram que tinha saído. E olha, curiosidade, nesse momento, quando a cabeça dela começou a apontar pra fora, foi que estourou a minha bolsa. Até então minha bolsa não tinha estourado. Então quase que ela nasce um bebê empelicado ali, que é quando o bebê nasce dentro da bolsa. Então quando começou a sair a cabecinha dela pra fora, foi que estourou a bolsa. Daí ele falou, calma, ó, o bebê já colocou a cabecinha pra fora, já estourou a bolsa, agora é nascer. Faz essa força pra ela terminar de sair. Ali, gente, naquele momento, eu cansada já de sentir dor, não aguentando mais, eu peguei uma força pra mim, gente, uma força que assim, eu não sei explicar. Eu comecei a empurrar ali, de fato eu comecei a empurrar e entendi o que era empurrar. E eu fazia muita força, sem parar, sem esperar as contrações, sem parar, fazendo força, vamos filha, nasce! E não sei o que, xingando os médicos. Pã, nasceu, gente. 8h45 da manhã, né? Eu entrei mais ou menos às 7h15 ali. 8h45, né? 1 hora depois de muita dor, muito sofrimento. Ela nasceu bem roxinha, por causa de um pouco de sofrimento, eu acho, por conta de eu não ter feito as forças, né? Quando era pra ter feito, que eu comecei a parar, como eu falei. Gente, como eles falam que a dor vai embora quando o bebê nasce, eu não senti isso, não. Porque daí eu tive laceração, não sei o grau, não me falaram lá. E essa laceração, gente, provavelmente foi por conta do quê?
do médico, fica lá te abrindo, né? O canal ali ele já abre, já estica pro bebê nascer e o médico tava ali esticando mais, né? Então, acho que eu creio, tenho quase certeza que por conta disso eu tive a laceração. Eu acho que eu levei uns 3 pontos, mais ou menos, não sei também. Mas acho que foi isso, não foi algo tão grande. Então eu sentia muita ardência e uma dor mesmo por causa do bebê ter passado ali, sabe? Não sei explicar, mas era uma dor assim que eu queria me encolher, que eu queria fechar a perna. E naquele momento eu ainda não podia, porque ainda tinha a placenta pra sair, né, gente? E eu precisava levar os pontos também. Então ele fez uma anestesia, não pegou de primeira, ele fez 2 vezes. Aí ele fez os pontos e falou que a gente precisava aguardar a placenta sair. Ele começou meio que girar o cordão, que eu não sei se é certo, né, ou não é. E ele falou, já tá saindo a placenta, graças a Deus. Isso foi uns 5, 10 minutos mais ou menos. E eu lembro, gente, que eu tive uma sensação muito estranha quando eu senti ela na minha barriga, assim, molhadinha, lisinha. E eu não sabia, sabe, se eu queria ver ela ou não. Eu sei que eu tive um sentimento muito estranho, tipo, que eu não queria olhar. Mas quando eles colocaram ela no meu peito, gente... Desculpa, gente. Quando eles colocaram ela no meu peito, que eu olhei, nossa, ali sim o meu mundo desabou. Vem cá, mamãe, vem. Eu olhei pra aquele rostinho dela, sabe, na hora, eu não sabia dizer se ela era parecida com alguém ou nada, mas ali foi um instinto de proteção ali, que acho que ali foi a divisória entre a Tassiara de antes e a Tassiara mãe, sabe? E eu só queria proteger ela, eu lembro que eu fazia carinho nela, e daí ela chorava, e eu meio que desesperando ali já por ela tá chorando, e eu não podia sair de lá, com a perna aberta, o médico lá ainda costurando, né? Daí eles falaram que precisava levar ela pra aquecer, nesse momento eu já tinha colocado uns paninhos, né? Ela não mamou de primeira, não quis mamar, daí eles falaram que precisava levar ela, né? Pra pesar, pra ver a nota dela lá, que fala o percentil, algo assim, né? E pra vestir ela pra aquecer, e eu já ia sair dali também. Daí assim foi, eles pesaram, mediram lá, ela ficou com a nota de 7 a 8, é Apgar o nome, né? Então, porque ela teve um pouquinho de sofrimento, sim, no parto, e aí a gente foi pro quarto. E acho que isso é vídeo pra parte 2, pra mim falar como que foi no quarto também, pra não ficar muito longo. Então, assim, gente, o que eu tenho pra falar pra vocês, né? Se o médico não tivesse feito essa violência comigo, talvez o meu parto não tivesse sido tão doloroso, não tivesse me feito pensar, né, lá atrás, no começo, que eu não queria passar por um parto normal de novo, né? Eu poderia ter ficado sim com o trauma e não querer nunca mais. Graças a Deus o meu pensamento hoje mudou. Então eu penso sim que se eu tiver outro filho, eu faria sim um parto normal novamente, mas com o acompanhamento de uma doula, de uma pessoa especializada, para que não me deixe passar minhas vontades ali por estar vulnerável nesse momento. Eu fiz um plano de parto sozinha, mas estudei muito antes. Eu até deixo uma indicação aqui do perfil Bora Parir, que foi onde eu aprendi a fazer o plano de parto. Fiz tudo certinho, mas não preparei meus acompanhantes, né, gente? Nem o meu marido, nem a minha mãe. E aí eu não entreguei o plano de parto, porque na minha ideia ia ser assim, né? Chegar na recepção, o plano de parto se entrega na recepção, depois o médico assina e tal. Mas o hospital estava fechado naquela hora, eu tive que tocar a campainha. E veio lá uma mulher me atender naquele lugar da triagem. Então eu pensei, acho que não entrega agora o papel, entrega depois, não sei. E aí à noite passei lá, só a enfermeira ia me fazer o toque, né? De manhã o médico chegou, já me mandou pra sala. E nisso ficou sem eu entregar o plano de parto. Só que antes disso, o médico já tinha lido naquela consulta da sexta-feira que eu falei, ele já tinha lido o meu plano de parto, então ele já lembrava mais ou menos das minhas vontades, ainda bem que ele leu bem recente, então ele lembrou que eu não queria episiotomia, né, que é o corte, que eu não queria que estourasse a bolsa. Eu até lembro, assim, quando eu tava no trabalho de parto, a mulher falou, a enfermeira, né, não vai estourar a bolsa pra, acho que nascer mais fácil, não sei. E ele falou, não, ela não quer que estoure a bolsa, quer que rompe sozinho. E aí ele até cogitou a fazer episiotomia, ele falou 2 vezes, eu acho que eu vou ter que cortar pra ajudar a nascer mais fácil. Na hora eu gritei, eu falei, não, eu não quero episiotomia, eu coloquei lá que eu não quero, por favor. Sabe, assim, gritando, gente, naquele desespero na hora. Ele falou, tá bom, eu não vou fazer, tá tudo certo, não vou fazer episiotomia.
Mas daí tive a laceração igual, né, gente? Mas eu já tava ciente de que ter uma laceração era muito mais tranquilo e fácil de cicatrizar e não ter nenhum problema depois a longo prazo do que uma episiotomia, que vai cortar seus músculos. Você pode não sentir alguma parte na região íntima, né? Ou ter alguns problemas futuros em relação a isso. Então, eu acho que voltando atrás, né, gente? Eu teria procurado ter uma especialização, uma doula, né? No momento lá eu não tive condição de ter. Mas hoje, se fosse assim, eu teria. E teria preparado meu acompanhante, minha mãe, meu marido, pra saber entregar o plano de parto, pra saber das minhas vontades, né? Eu não precisava ter subido naquela maca em posição ginecológica, eu poderia ter ficado mais à vontade, né? Poderia ter tomado o banho de chuveiro, que iria me ajudar no parto, né? Eu fiquei só na bola. Então, assim, tem muitos fatores que eu poderia ter feito, né? Mas, assim, eu comecei até a me culpar um tempo atrás, por que eu não fiz tal coisa, tal coisa. Mas hoje eu vejo que lá no passado, com as informações que eu tinha, né? Eu fiz o que eu pude, gente. O que tava, assim, nas minhas mãos, o que eu pude fazer no momento. Tudo que eu pude fazer, que eu sabia, eu fiz, né? Pra ter um parto normal. Graças a Deus consegui. Das 10 horas da noite do dia 15, né, até as 8h45 do dia 16 em trabalho de parto, e ela nasceu com muita saúde, graças a Deus. E é isso, gente. Então, pra você que tá gravidinha, procure muito se informar, busque perfis de doula, se informe, prepare o seu acompanhante. E se tiver condição, sim, gente, tem uma doula junto que vai facilitar muito na hora das suas vontades e se impor também contra o médico, caso ele queira sugerir alguma coisa, né, que você não queira. Então, no vídeo de hoje foi isso. Eu vou fazer uma parte 2 bem curtinha pra falar sobre como que foi no quarto, porque eu tive alguns problemas também com ela e, assim, gente, eu me senti totalmente perdida. Então, fica aí pra parte 2 pra você ver e até o próximo vídeo. Tchau!